Conversa Bem Viver. Copa do Mundo rolando, minha gente, aquela alegria, né, de ver a nossa seleção entrando em campo, enfim, às vezes nem com tanta alegria por conta do futebol, mas nada tira o brilho da gente ver esse encontro de nações, de povos, países de diferentes partes do mundo, lados opostos, se encontrando em campo, com diferentes culturas, cores, raça, enfim, é uma alegria nesse encontro de nações, mas muito ofuscada por uma série de contradições que as Copas, no geral, muitas vezes trazem, mas essa em especial, olha, tá difícil de conseguir desviar o olhar, a atenção de tantos atos xenofóbicos, de tantas contradições. Já tivemos árbitro da Somália chegando e sendo deportado, a seleção do Irã que mal consegue dormir nos Estados Unidos, no país que joga. Enfim, são muitas coisas latentes que a gente não tem como ignorar. E é muito bacana que a gente vai aproveitar que agora, nesse final de semana, é Dia Mundial do Refugiado, para ver se essas coisas se relacionam, como todo esse combate também ao preconceito contra as nações se relaciona com Copa do Mundo. E para isso, quem conversa Bem Viver é uma pessoa que se dedica extremamente a esse tema, é Alex André Vargem, ele que é doutorando em Ciências Sociais na Unicamp, membro da Comissão de Direitos Humanos, Migrantes e Combate à Xenofobia do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa Humana, ele que também foi diretor de promoção dos direitos humanos do Ministério dos Direitos Humanos do Governo Federal e tem uma proximidade gigante com a comunidade de imigrantes africanos aqui em São Paulo. Alex, um prazer falar contigo. Obrigado pela disponibilidade, amigo. Obrigado, Lucas, e obrigado a todas e todos do Brasil de Fato pelo convite. Muito, muito honrado de participar. A honra é toda nossa, Alex. Eu queria que tu começasse essa entrevista reagindo um pouquinho a essa introdução que eu fiz, essa Copa das Contradições, né? Porque é um momento de união, de olhar para as diferenças com proximidade, mas na verdade o que parece que está acontecendo é cada vez mais distanciar o que a gente tem de diferente, que era para ser precioso, mas se transforma numa verdadeira arma contra nações. Isso, não, exatamente, né? A gente tem eu acho que a Copa do Mundo ela cumpre um papel pedagógico, né? Dessa cartografia, né? De como a situação política, social é estabelecida no mundo, né? Mas também mostra também a cartografia da exclusão, né? Aí, se a gente pensar os marcadores sociais da diferença, né, questão de raça, gênero, nacionalidade, grupo social, opinião política, enfim, esses marcadores eles são evidenciados aí na Copa do Mundo, né, e outros eventos esportivos também, né. Então a gente vê essa cartografia, né, ainda essa hegemonia, né, norte, sul, né, como que essas relações vão sendo desenhadas e num contexto importante, como você bem mencionou, né, a gente tem a Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo uma data simbólica, né, do Dia Mundial dos Refugiados. Acho que é importante nós refletirmos isso também, né, fazer essa ligação. Então fala um pouquinho mais sobre isso, né? O Dia Mundial do Refugiado e uma Copa do Mundo que expulsa pessoas que estão indo até a trabalho, nem são refugiados, acaba expandindo ainda mais essa contradição que a gente vive de uma crise de acolhimento. O senhor colocaria nesse termo que o mundo hoje, o contemporâneo, vive uma crise de acolhimento das pessoas, do estrangeiro? E isso, nós estamos vivendo, né, uma época de um fluxo maciço e um deslocamento forçado de muitas pessoas, né? Não só do sul para o norte, mas também das relações sul-sul, ao qual encontra-se o Brasil, né? Então, a relação de imigrantes de países do sul global que migram, né, em busca aí de condições de melhores condições de vida, mas também fugindo de perseguições políticas. E eu acho que é importante nós começarmos, né, falando o que é a definição do refugiado. A definição do refugiado, ela tem um arcabouço jurídico internacional, né? A Convenção da ONU, né, de 51, que versa sobre o direito dos refugiados e que também é internalizado no nosso direito, né? Nosso ordenamento jurídico aqui no Brasil. Então, o que é uma pessoa refugiada, né? Ou que pode ser um refugiado? São pessoas que passam por uma perseguição por motivos de perseguição política, né? Grupo social, nacionalidade, né? Enfim, tem as categorias que é definida pela ONU, né?
E isso é importante para nós pensarmos também, né, essa questão das categorias jurídicas, né? Então, uma coisa é a pessoa que em situação de refúgio, né? Outra coisa é a pessoa que está o migrante econômico. Isso se fala muito, até do ponto de vista das pesquisas, né? Mas ao mesmo tempo que uma pessoa que também ela é perseguida politicamente por diversos motivos, inclusive graves e generalizadas violações de direitos humanos, ela também está em busca também de melhores oportunidades de vida, né? Então nós temos essa definição da ONU, né, internalizada no ordenamento jurídico de vários países, e o Brasil, né, tem essa lei, mas é pensar, aí é uma pergunta central, né, do nosso debate. Uma coisa pensar o acolhimento, né? A gente tem as formas de acolhimento, né? E geralmente isso está ligado a uma parte jurídica, mas a outra pergunta é como que são acolhidos, ou são acolhidos de fato, né? Ou se há ou não uma seletividade, talvez seja uma palavra-chave também do nosso diálogo. Existe essa seletividade e a gente vê pelas práticas cotidianas das fronteiras, né? Que existem seletividades, né? Os que são preferidos e os que não são preferidos, né? Exato. Os desejáveis e os indesejáveis. E então isso é importante porque define que, para além da lógica do direito, a gente vê que esse direito muitas vezes ele é violado, né, em fronteiras, né, nas fronteiras, quando determinadas nacionalidades não são aceitas para entrar num país, por mais que há todo um ordenamento jurídico internacional. Então isso se caracteriza como violações de direitos. É isso, E, Lucas. Alex, só complementando o que tu está trazendo, me parece que essas violações elas acontecem tanto no campo institucional, quando, por exemplo, um grupo de imigrantes haitianos chega em Guarulhos, no aeroporto de Guarulhos, é impedido de desembarcar, mas também acontece de maneira informal na população, quando, né, vê pessoas que claramente não são daqui, né, tem um traço um pouco diferente, às vezes tem uma cor de pele mais acentuada, né, diferente, e aí já são tratados de outra maneira pela própria população. Já encara, eita, o que que essa pessoa de fora está fazendo aqui, o que que ele quer, está querendo. Então me parece que também tem esse campo mais subjetivo sobre as violações internacionais de acolhimento. Não, exato, Lucas. As práticas de exclusão não vêm só do Estado, né, de toda essa engenharia, né, dos estados, né, Estado-nação, ou, no nosso caso aqui, Estado brasileiro, mas também da sociedade, né, então as formas de racismo, né, e xenofobia, né, produção da alteridade, enfim, ela também vem da sociedade quando coloca uma condição do outro. Quem é o outro, né, a pessoa de fora, né, a pessoa, o corpo migrantizado, em grande parte racializado, que vem estabelecendo novas configurações societárias aqui no Brasil, por exemplo, e também há esses mecanismos de exclusão também, e que muitas vezes se transforma em grandes violências, né? Então, violência não só de racismo estrutural, mas de xenofobia estrutural também, né? Também. Quando as pessoas não conseguem acesso a determinados postos de trabalho e outras posições sociais por conta da sua origem, né? Mas também a origem e a cor da pele, né? Então, o racismo e a xenofobia operacionalizando o nosso caso aqui brasileiro, né? Um exemplo. Então, isso é importante que isso acontece em alguns casos, né? Enfim, a gente tem aí a violência física e a violência simbólica, né? A violência simbólica por meio de manifestações de xingamentos, pichações, por exemplo, e a violência física quando tem algum tipo de agressão, e em alguns casos, infelizmente, ocorre a morte, né? Ocorre a morte de pessoas migrantes que vão tentar uma vida num outro lugar, né? Então isso é um ponto para nós refletirmos, né? Até que ponto, qual caminho, qual projeto de civilização que nós estamos, né? Para onde É. vamos, né? Então pensando na sociedade global, não só o Brasil, para onde vamos, né? Pensando que ao longo dos últimos 100 anos a humanidade passou por diversos processos de violências, guerras, conflitos, né? E estamos aqui em 2026 e tentando criar mecanismos, né, de superar algumas situações, memórias, né, memórias sociais, né, formação de identidades, mas também temos aí as contrarreações, né? Essas contrarreações elas advêm de, né, como eu falei no início, né, seja manifestadas, né, na ponta do sistema por um agente público, por exemplo, ou pela própria sociedade.
E é impressionante como assusta, né? A gente tem o exemplo do ICE nos Estados Unidos, que acho que é a maior referência global, mas Florianópolis, uma cidade aqui no sul do Brasil, vem implementando, não se chama ICE, mas foi apelidado dessa maneira porque também tem mais ou menos esse mesmo traquejo de ser violento, de ser uma polícia um tanto quanto informal, que não está exatamente lidando com imigrantes, com pessoas estrangeiras, mas está tratando com pessoas de outras regiões do nosso país que vêm sendo enxotadas, enfim, recebendo um tratamento muito violento que não cabe na Constituição, não cabe na educação que a gente recebe da nossa mãe, né, de como falar com o outro. Então, esses casos, eles acabam dando uma impressão que a gente atravessou esse século olhando para trás, né, Alex? É muito assustador. Mas só para voltar a falar um pouquinho da Copa do Mundo, se quiser comentar, claro, sobre esse caso, talvez seja bem rico, mas também só para trazer essa questão da seletividade que o senhor trouxe no início da conversa, que ela também acontece de uma maneira muito subjetiva, no sentido de que a gente vê que a população de países europeus, que é extremamente racista e xenofóbica, com muitos imigrantes que vêm, seja do Oriente Médio, seja de África, mas também celebra quando vê jogadores que os pais deles ou os avós deles um dia foram imigrantes e hoje são bem-vindos, são estrelas que estão conquistando glórias para esses países dentro de campo, né? Não, exato, exato, Lucas. Talvez uma palavra central seja essa questão do colonialismo, né, os efeitos, né, da colonização, pós-colonização e o que a gente chamou hoje de neocolonialismo, né? Muito dos países, por exemplo, né, pegando o continente africano, muitos dos países africanos, né, que a gente sabe que teve a Conferência de Berlim, que definiu as fronteiras, os mecanismos de poder de países europeus, né, no âmbito da colonização em África, por exemplo, mas como essa relação ainda ela é muito intrínseca, né, porque muitos desses países que estão em conflito tiveram, né, a intervenção, né, extrativismo, enfim, e outros mecanismos aí de manutenção de poder de território de vários países africanos hoje, né, que conseguiram sua independência em grande parte na década de 50, década de 60, década de 70, né? Ano passado nós fizemos 50 anos da independência dos PALOPs, né, os países africanos de língua oficial portuguesa, né? Então Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, né? São Tomé e Príncipe, por exemplo, né? E então pensar mais ainda como esses países que outrora eram colonizadores é, e ainda exercem mecanismos de poder nesses países outrora colonizados, né? E isso mexe também com a subjetividade de pessoas e com a migração também. A migração é um fato aí, é o principal indicador de como essa frequência ainda ela é mantida. Ela é mantida, porque muito desses países que foram colonizadores, a gente tem uma grande presença de migrantes ali também, né? Mas por quê? Porque lá atrás, né, se a gente voltar aí algumas décadas atrás, tiveram intervenções que foram horríveis, né? Horríveis aí do ponto de vista aí de estruturas sociais, políticas e econômicas, né? Hoje, por exemplo, nós temos o jogo da República Democrática do Congo, né? Hoje, dia 17 de junho, daqui a pouco, 2 horas, vai ter o jogo da República Democrática do Congo e Portugal. Né? Então a gente tem aí. Claro, Portugal não colonizou a República Democrática do Congo, foi a Bélgica, né? Mas aí pensar a relação Bélgica e República Democrática do Congo, por exemplo, né? A gente teve lá o rei Leopoldo, né? Que durante muito tempo lá a colonização foi nefasta ali, milhões ali morreram, né? E como hoje, mesmo no pós-colonização, com símbolos de identidade nacional como Lumumba, por exemplo, que pregou aí o pan-africanismo, a libertação dos países africanos, né, frente à colonização, e depois, enfim, né, ele morreu, né, enfim, foi, né, assassinado, mas como ainda hoje mantém esses laços, né, por exemplo, aí na questão do minério, né, coltan, cobalto, aí, muitos desses que são usados para fabricar equipamentos eletrônicos, né, então assim, a gente tem um mecanismo de extrativismo hoje dentro desse neocolonialismo de grandes corporações internacionais, e que isso impacta diretamente a migração, porque pessoas que estão naquelas áreas que têm esses minérios são obrigadas também a fugir, né? Enfim, migrar para um outro espaço por conta ali de grupos que atuam ali, milícias, enfim. Então, ou seja, essa questão do colonialismo / neocolonialismo, né, extrativismo, também produz
na origem, lá no território, migração forçada. E isso vai de encontro ao quê? Ao nós, aqui no Brasil. No Brasil nós temos uma comunidade congolesa muito forte, sobretudo aqui em São Paulo, né? A comunidade aqui ela é muito atuante, ela é forte, e que vem há muitos anos também, do ponto de vista de ativismo social, né, associativismo, utilizando o asfalto aqui para denunciar, né, o que acontece também lá do outro lado do Atlântico. Isso é importantíssimo, né? Nós temos aí um certo ativismo transnacional, quando essa comunidade congolesa que sai lá de algumas regiões da República Democrática do Congo, atravessa o Atlântico, chega no Brasil, né, produz um associativismo, uma militância fortíssima, chamando a atenção não só da sociedade brasileira, mas do mundo para o que acontece lá. Isso é um ativismo transnacional. Isso é importantíssimo, porque é uma denúncia, né? São aquela ideia do corpo-território, né? O corpo-território e a questão também da performance, né? Estética da resistência, denunciando o que acontece. Então, ou seja, né, voltando aqui para a Copa do Mundo, a Copa do Mundo é uma oportunidade também de olharmos essas cartografias, né, como que elas são operacionalizadas hoje na geopolítica mundial, né, e que nós não estamos distantes, porque muito do que está acontecendo, que a gente vê na televisão hoje no âmbito dos jogos, estão aqui debaixo dos nossos olhos, né? Eu dei o exemplo aqui da República Democrática do Congo, poderia também citar de outros países, né, que estão jogando a Copa, né, do âmbito do Sul global, mas que tem uma presença fortíssima aqui em São Paulo. É um pouco disso, Lucas. E é tão interessante tudo que tu está trazendo, Alex, que como também serviria de ensinamento para a gente se a gente desse devido respeito e valor e ouvido para todas essas denúncias, porque o Brasil também está passando por uma situação muito delicada no que diz respeito às terras raras, numa disputa global sobre quem vai ter direito a esses minérios preciosos, com os Estados Unidos com um interesse gigante. A gente sabe que quem tiver na presidência da República pode dificultar ou facilitar justamente mais um processo de extrativismo que, mais uma vez, tira todas as nossas riquezas. E a gente também nem precisa olhar para esse debate global, a gente pode olhar para as próprias empresas brasileiras, que são multinacionais, que não têm uma relação, né, como a gente pode botar, orgânica, justa com os territórios, com os povos que estão. Então a gente poderia ver todas essas denúncias também como um pouco do futuro que nos aguarda se a gente não colocar o devido respeito nesse processo que já aconteceu e segue acontecendo. Alex, o tempo está acabando e eu não queria terminar de falar nessa entrevista, não queria terminar a entrevista sem falar um pouquinho sobre também as belezas que acontecem nesses processos migratórios de refúgio, que às vezes são dolorosos, mas trazem uma riqueza gigante, principalmente durante a Copa do Mundo, que tem essas contradições, mas tem essa celebração. A gente também esquece e comemora porque tem que comemorar, é bonito, é emocionante, cada gol, cada defesa, e eu sei que tu é um dos maiores, como eu posso dizer, acompanhantes, arroz de festa, enfim, né, no melhor sentido da palavra, de se infiltrar nessas torcidas, seja da República Democrática do Congo, ou seja de Cabo Verde, enfim, de todos os países, Angola, que tem uma forte presença no Brasil, e tu acompanha todo mundo aí, todas essas comunidades que devem fazer um carnaval. Conta aí como que é isso, Alex. O pessoal veste a camisa, faz uma festa. Quero saber daqui a pouco qual que é a torcida mais emocionada. Conta pra gente. Olha, eu vou falar que é muito interessante isso, né? Porque as pessoas que estão vivendo em diáspora, no caso aqui no Brasil, né, dessas comunidades migrantes, né? E pegando o exemplo de algumas seleções que estão na Copa, então essas seleções elas opera também essa questão da subjetividade, dessa memória afetiva, né? Então acho que é interessante a pessoa que vive fora, em condições muitas vezes adversas, de repente está lá vendo a sua seleção que a duras penas conseguiu passar por um funil aí de Copa do Mundo, de eliminatória, enfim, tá lá jogando, então isso reforça uma memória afetiva, e mais do que isso, né? Reforça também um vínculo identitário muito forte e cria uma certa coesão social entre esses grupos, né? Então eu posso falar que uma das comunidades, né? Eu citei a República Democrática do Congo, né? Que a comunidade vai estar reunida para assistir o jogo hoje, mas tem também aí, ontem nós vimos, né? Senegal e França, né? Os senegaleses aqui em São Paulo, por exemplo, são muito o futebol é um marcador identitário também, sobretudo desses que estão em diáspora. Né? A gente viu no final do ano passado, começo do ano, né? Teve o final da Copa Africana, né? Copa das Nações Africanas, e como a comunidade aqui se uniu, né, para assistir o jogo. Mas eu queria voltar lá em 2018, na Copa do Mundo da Rússia, né? Um fato muito curioso, né? Quando o Senegal, eu não lembro se era oitava de finais, tal, enfim, mas quando ganhou uma das partidas, a comunidade ali no centro
saiu pelas ruas, fez uma marcha, né? Uma marcha comemorando uma vitória, né? Então, ou seja, é um peso simbólico, mas é mais do que isso. Como observar essas manifestações do ponto de vista sociológico? São pessoas que estão usando ali o chão, o asfalto, falar: eu existo, estou vivo, estamos aqui, né? Nós estamos aqui, mulheres, homens, adolescentes, crianças, vivendo em diáspora, nossa seleção ganhando e mostrando aqui para o mundo e para nós, estamos vivos, estamos aqui. Então, os senegaleses são apaixonados por futebol, assim como os congoleses, angolanos. A gente vai ter agora Cabo Verde, né? Cabo Verde é um país aí de pouco mais de 500 mil pessoas, mas a maioria da população de Cabo Verde vive em diáspora, né? E é a primeira vez que vai disputar uma Copa, isso é importantíssimo. E também acho que nos provoca também qual a relação do Brasil também com os PALOPs, né? Os países africanos de língua oficial portuguesa. Que tipo de relação se estabelece? Que tipo de relação que o mundo estabelece? Essa cartografia da geopolítica, né? Dos eixos norte-sul ou sul-sul, enfim, né? Então, isso que é importantíssimo. A gente tem aí Gana também está jogando essa Copa do Mundo, né? E lembrar a Copa do Mundo de 2014, nós tivemos muitos ganeses que vieram para cá, para o Brasil, assistir a Copa, e muitos que depois ficaram no Brasil, né? Ficaram no Brasil. Enfim, como estratégia ali de sobrevivência, passou alguns anos, alguns já saíram do Brasil, tem outros espaços tal, mas é importante pensar como isso também molda também a Copa do Mundo, também molda a geografia da mobilidade também, né? As pessoas vão para cá, vão para lá, buscando essas oportunidades, buscando ver as seleções e também como estratégia também enfim, de deslocamento também. Acho que é importante também falar isso, né? Dos ganeses foi muito nisso, né? Em 2014, quando muitos vieram para cá para assistir os jogos e resolveram ficar no Brasil, né? Pediu refúgio para o Brasil, né? Teve processos de associativismo de lideranças ganesas aqui no Brasil, junto à autoridade pública na época do governo federal para conseguir o visto, né? Então acho que é isso, nos provoca muita coisa. Vai ter Costa do Marfim, tem aqui as seleções aqui da América do Sul também que são fortíssimas, né? Então pensar também essa mobilidade aqui dentro aqui da esfera da dimensão América do Sul também. Acho que é importante falar, né? Nós temos aí uma população também migrantes andinos aqui em São Paulo, né? Jogou no domingo, jogou o Equador, né? Isso. E Costa do Marfim, eu assisti empolgadíssimo e vendo essas cartografias, né? Aqui em São Paulo a gente tem uma população também muito forte aqui da migração equatoriana, andina, indígena, né? Enfim, então acho que uma oportunidade também pensando em processos pedagógicos, né? Da sociedade, ou para quem trabalha em sala de aula, universidade, né? Pensar também como isso tá debaixo dos nossos olhos, essas populações estão aqui, do nosso lado, vai pegar o metrô, vai num comércio, vai em qualquer espaço, tá ali. Então, é uma oportunidade, acho que a Copa também tem esse lado positivo de nos fazer olhar para o lado e enxergar essas complexidades aí, né, no âmbito de religião, espiritualidades, né, dessa população migrante, desses marcadores, né, enfim, enxergar essas positividades também, essas soberanias que são estabelecidas. As contradições são gigantes, os problemas são inúmeros, difíceis de numerá-los, mas ao mesmo tempo é muito importante tudo isso que tu está trazendo, Alex. É uma oportunidade única que acontece a cada 4 anos e ela nos faz só aflorar cada vez mais essa necessidade de a gente olhar para os nossos irmãos vizinhos, por exemplo, o pessoal olhar para Cabo Verde e ver que Cabo Verde é basicamente um estado brasileiro no que diz respeito ao compartilhamento de culturas, de música, novela, enfim, toda seleção pode ter certeza que toda a seleção de Cabo Verde sabe cantar todos os sucessos de, sei lá, da Ivete Sangalo, de todo mundo, do Gilberto Gil, sabe quem foi a Carminha, enfim, a gente tem um contato gigante que a gente ignora e que a gente aproveite esse momento da Copa do Mundo para olhar com mais carinho, atenção para esses irmãos africanos que a gente de forma muito simbólica e literal compartilha bastante da mesma história. Alex, que é prazer falar contigo. Alex André Vargem, ele que é doutorando em Ciências Sociais na Unicamp, membro da Comissão de Direitos Humanos, Migrantes e Combate à Xenofobia do Conselho Estadual de Defesa do Direito da Pessoa Humana. Também já atuou dentro do governo federal, dentro do Ministério dos Direitos Humanos. Meu amigo, um prazer imenso. Obrigado por esse papo. E para quem que tu tá torcendo além do Brasil nessa Copa, só para fechar? Olha, é difícil. Essa é uma pergunta que me compromete. É. Olha, mas eu tô acompanhando aqui várias comunidades. Aí, se me permite, Lucas, rapidinho, né? Tá.
sexta-feira, né, vai ter o jogo do Brasil-Haiti, né? Esqueci de falar do Haiti. O Haiti também, uma comunidade fortíssima no Brasil, particularmente aqui em São Paulo. A comunidade está se organizando para assistir o jogo, né? As lideranças haitianas estão convocando as pessoas, brasileiros também, enfim, vai ser uma festa bonita também. E então a relação também dos haitianos aqui no Brasil, né? E a gente sabe lá desde da operação militar da ONU que o Brasil esteve à frente lá em 2004, os anos seguintes, essa migração que veio do pós-terremoto de 2010 e como esses vínculos vão sendo mantidos, né? E a população lá falando crioulo haitiano e com a sua bandeira, né? A bandeira do Haiti ela é fortíssima, né? Tem o lema que fala, né? L'union fait la force, a união faz a força, né? Então acho que são lemas importantes, né? Pensando esses símbolos do haitianismo, né? O primeiro país que teve, né, lutou contra a colonização, uma república negra primeira república negra no mundo, enfim, então todas essas questões assim importantíssimas para nós pensarmos também esses processos históricos, né? Como falei de colonialismo e tal, mas acho que não poderia deixar também de mencionar o Haiti, a importância é para nós a sociedade brasileira aprender com os haitianos aqui no Brasil. Maravilha. Alex, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Lucas. Obrigado, Brasil de Fato. Obrigado pelo convite. Conversa Bem Viver.